E aí, pessoal que nos acompanha no Business Talks, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse episódio, né? E mais um episódio aqui especial, e hoje eu estou com a Letícia Andrade, né? Que é uma pessoa muito querida, né? Já conheço já alguns meses já, né, Letícia? A gente já conhecia a associação, ela estava buscando a Bisnel, né? Tenho acompanhado ali postagens dela no LinkedIn, né? Ficamos próximos, é uma pessoa muito especial que eu quis trazer, né? Para a gente bater um papo. Ela que é especialista em recrutamento e seleção, está, né, finalizando o curso de psicologia também, tem bastante coisa para agregar, bastante conteúdo para trazer para a gente, né? Vamos falar sobre bastante coisa né, do entorno de recursos humanos, de recrutamento e seleção, de burnout, nossa geração, né? Porque olha ali, 24 anos, tem 24 anos, pessoal, então como é que pode 24 anos, tem tanta coisa para nos passar, né, mas tem uma experiência vasta aí, né, no mercado de trabalho, e hoje eu estou falando demais, então quero que você se apresente, Leste, fique à vontade, se apresenta para o pessoal te conhecer. Boa, então, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, né, e eu tô na área de RH aí vai fazer 5 anos que eu tô dentro da área do RH, então desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade de psicologia, o mundo me empurrou para a área do RH e eu fui aceitando, fui entrando e não quis mais sair. Então, eu entrei já sabendo que seria o que eu queria seguir daqui para frente, sendo psicologia organizacional e não trabalhar na parte clínica, por exemplo. Então, eu fui entrando ali naquele mundo e falei, é isso que eu quero. Mas antes de tudo isso, eu passei por vários pontos da minha vida, né? Então, eu fiz publicidade e propaganda, eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu gostava de trabalhar com pessoas, mas não era exatamente vender para pessoas. Eu gostava da parte de escutar as pessoas. Então, as coisas mudaram muito dos últimos 5 anos para cá, então eu trabalhei com toda a maioria das frentes ali de RH, então eu trabalhei com recrutamento e seleção, com departamento pessoal, com treinamento e desenvolvimento, e hoje eu sou analista de desenvolvimento de pessoas. Mas a maior parte da minha carreira foi voltada para recrutamento e seleção até hoje. Que legal, que legal. E aí, para quem não sabe, pessoal, ela também foi cliente Bisnel, ela trabalhou, né, a empresa que ela trabalhou há tempos atrás é cliente nossa, é uma das maiores agências de marketing do Brasil, então ela vai trazer um pouco da experiência nesse meio, que mesmo não, né, não finalizando o curso ali de publicidade e propaganda, ela trabalhou muito tempo nessa empresa de marketing ali, né, umas coisas são, né, a vida, né, te trouxe de novo para esse mercado, mas eu por ter passado também por empresas de marketing, né, de software para marketing, eu vejo que também é uma escola, né? Essas empresas também são uma escola para diversas áreas. Você aprende muito ali para, né, melhorar a tua parte de relacionamento interpessoal, por exemplo, que o marketing auxilia isso, né? Publicidade. Mas, enfim, então ela foi uma cliente da Bisnel, né, nessa empresa, e na empresa que ela está atuando atualmente, estamos em processo de negociação, né, Letícia? Estamos negociando, quem sabe a Bisnel também vai entrar lá, ela gostou tanto que ela quer botar a Bisnel lá dentro também, e aí é Eu por tento isso que a puxar gente... para todo lugar que eu vou. Olha, que legal. Então, ela gosta bastante da nossa plataforma, mas a ideia nem é essa. Então, inicialmente, eu queria te conhecer um pouquinho mais, a gente bater um papo antes de começar aqui o episódio, né, te conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, né, no RH, e até eu trouxe um ponto para você, né, que eu acho que muitos que estão nos assistindo aqui, às vezes é uma analista de RH, às vezes é uma estagiária, está entrando no estágio, estava fazendo uma faculdade, começou a estagiar nessa área, numa empresa, na área administrativa, no DP, só que acaba que engloba tudo, né? Eles têm uma pessoa só para fazer toda a parte burocrática, DP e recursos humanos. Então tem alguém que está querendo sair, que está mal emocionalmente, está com problema de saúde, e aí acaba que essa pessoa, né, que propriamente não foi contratada para a gestão ali de pessoas de fato, era mais burocrático ali para o DP, mas acaba fazendo essas funções que, na verdade, acho que é a maioria das empresas no Brasil ainda, né? Muito porque, infelizmente, é uma das áreas menos recompensadas dentro da empresa. Até eu brinco bastante com uma frase de um gestor falou para mim que é a última área a receber investimento e a primeira a receber corte, né? Então é uma área que é meio esquecida dentro das empresas. Então, e eu gosto muito quando eu vejo pessoas engajadas no que fazem, que falam principalmente da nossa geração, né, 24 anos, como ela comentou, e ela se vê dentro da área de RH, construindo carreira, né, ali dentro. Então, Leti, quiser começar desde o início lá,
como foi a tua jornada? Eu sei que você começou a trabalhar com 16 anos, né? E como é que você chegou na área de recursos humanos? Boa, legal. Então, acho que para trazer essa trajetória toda, a gente tem que voltar. Eu tenho 24, mas com 16 anos eu decidi, eu não quero mais depender de ninguém, eu quero ter o meu dinheirinho para conseguir comprar minhas coisas. Então, eu tinha muito isso de querer trabalhar, mas não tinha experiência com nada, não existia outra coisa que não fosse o mundo do telemarketing. Então, Sim. nesse período, com 16 anos, eu entrei no mundo do telemarketing, a parte de cobrança de cartão de crédito, que a gente sabe que é um processo meio moroso, que é meio intenso demais, a galera trabalha Sim. demais, ganha de menos e sofre muito, porque os clientes são difíceis. Então, eu trabalhei Uhum. por um bom Ser tempo na. cobrado é complicado, né? Quando vai receber ligação de ser cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado. Se alguém me cobra, a primeira coisa que eu faço é desligar. Então, eu sei exatamente o que é ser a pessoa que recebe a ligação e a pessoa que liga. Então, eu sou aquela pessoa que eu Sim, falo, gente, se alguém ligar, não seja maldoso, entendeu? Eu só falo, não consigo pagar agora, tá tudo certo. Mas, pelo amor sim, de Deus, não trata a pessoa mal, porque eu já fui a pessoa que foi tratada mal e é muito ruim, né? sim, é verdade, é verdade. Mas aí, falando dessa, eu fiquei um bom tempo ali entre empresas e empresas de telemarketing, então era difícil porque era um processo muito intenso ali de bater meta, né? O foco era muito voltado para meta, números e dinheiro, então era muito difícil para mim conseguir lidar com essa pressão toda. E surgiu a oportunidade ali perto do último ano do ensino médio de eu ir para uma outra empresa que era uma empresa agente integrador, né? Que trabalhava ali voltada para a contratação de estagiários, aprendizes. E lá dentro, o processo seletivo era um processo onde você se sentia muito acolhido. A galera era Uhum, muito bem estruturada para saber fazer aquele processo, para te passar um teste, um psicotécnico. Era um processo muito intenso ali de recrutamento, uhum, de recrutamento e seleção. E a cultura da empresa também era uma coisa que te prendia muito. Você falava, nossa, eu quero continuar trabalhando aqui. Inclusive, eu tenho uhum, muita gente que são os meus amigos de longa data que começaram sendo estagiário junto comigo e hoje são gerentes de uma área lá dentro. Então, uhum, a galera continua lá porque é realmente uma empresa que tem uma cultura muito bem construída. E, uhum. além disso, depois, eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda. Então, falei, preciso fazer uma faculdade, né? Vou continuar como estagiária aqui, mas preciso Por fazer que uma que você foi faculdade. para? Por que publicidade, assim, propaganda? Por que que... Então, só tinham 3 cursos que poderiam entrar ali na área que eu trabalhava, porque eu trabalhava com atendimento de instituição de ensino, então faculdade, escola, e eles falaram: olha, se você quiser, tem. Acho que travou. Oi, Leti. Deu uma travada. Travou tudo, caiu minha internet. Mas depois a gente edita. Tá tudo Tá certo. bom. Então tá bom. E Aproveitei até aí? para mandar uma mensagem para minha chefe aqui, para avisar. E É, aí? Aí estava em contando que dos parte eu falei cursos, mesmo? dos cursos que você tinha possibilidade de poder trabalhar, ingressar na empresa. Então você saiu ali você saiu do telemarketing, né? Você passou por algumas empresas de telemarketing, e aí essa era uma agência recrutadora, né? Que você entrou e Sim, ali só para as áreas estagiários e aprendizes. só para estagiário e aprendiz. Mas você foi trabalhar nessa empresa, Sim, fui trabalhar nessa nessa agência, empresa, nessa só que eu agência de atendia recrutamento. só as instituições de ensino. Então, por exemplo, era o alcance das vagas às vezes eram muito difíceis. Então, por exemplo, eu tinha uma vaga de uma empresa X lá no Acre. Eu tinha que Uhum, ligar nas 2 faculdades que tinham no Acre
e falar: oi, gente, tudo bem? Eu vi que vocês têm Facebook, que vocês têm Instagram, tem como vocês postarem a nossa vaga? Tem uma lista de alunos que vocês podem mandar para a gente para indicação, para a gente poder ligar para eles, para a gente entrar em contato e tentar marcar uma entrevista com eles. Então era meio que isso, a gente tinha que dar um jeito. Então, tal faculdade tinha Instagram, tinha Facebook, tinha LinkedIn, a gente pedia para eles postarem as vagas para a gente ter o maior alcance. Então, eu tinha que negociar o tempo inteiro a questão de vaga. Caramba. E aí foi a parte que eu gostava de fazer. Você migrou do tipo assim, as skills que você desenvolveu dentro do telemarketing, você começou a usar no recrutamento de seleção, prospectando, tipo, parceiros, clientes ali, né? Que no caso seriam as faculdades ali, parcerias, fazer né? isso sempre, de trazer faculdades novas, de conseguir fazer novos jeitos de publicações. Então, nossas metas eram bem voltadas para isso, se você conseguir ali fazer com que a faculdade publique em outra rede social dela, a não ser além do Facebook, além do Instagram. Então, a gente tinha esse processo ali de metas bem voltados para essa parte de redes sociais e alcance, sabe? Mas não era a minha maior paixão. A minha maior paixão lá era a cultura. A cultura era o que me fazia os olhos brilharem ali dentro. Então, foi uma coisa muito... A forma que eles lidavam com os funcionários, o que tu diz assim, por cultura? Que era uma cultura ali que te marcou? Além deles terem uma cultura muito forte de reconhecimento, porque a galera acha que reconhecimento não é importante, então a gente fala que para Gen Z, para a galera da Gen Z, a gente fala que um parabéns faz toda a diferença. Tem a galera que não se importa, que acha que isso não vale a pena, mas tem a galera que acha que um reconhecimento, um pequeno reconhecimento já faz total diferença. E lá as pessoas eram promovidas na surpresa. Porque a gente sabia que a pessoa queria continuar lá, então o que acontecia? Tinha um evento mensal lá dentro e tinha uns videozinhos que a galera do audiovisual fazia e aparecia a pessoa sendo promovida. A pessoa descobria que tinha sido promovida na hora. Então, assim, não tinha uma negociação. Por que não tinha essa negociação? Porque a gente sabia que a pessoa queria continuar lá dentro. E tinha um acompanhamento muito de perto também, one on one, o tempo inteiro, treinamento muito de perto. Tinha a questão também de ter ali um dia de sombra, então uma pessoa ficava ali com você o dia todo, vendo como é que você estava trabalhando, se você estava trabalhando bem, se você precisava de ajuda. Então, todo esse processo era muito acolhedor. Você falava, pô, eu posso errar, porque se eu errar, vai ter alguém aqui para segurar minha mão e falar, não, calma, tá tudo bem errar, acontece. Ninguém vai me crucificar porque eu cometi um erro dentro da empresa. Então, era uma coisa que eu via ali dentro e era uma galera muito unida também. Então, a galera estava sempre muito junta, planejando as coisas juntos. Tinha sempre coisas pequenas que faziam a cultura ser o que era. Então, um aniversário antes do mês, um day off no dia do aniversário. Coisas nesse sentido que faziam com que as pessoas se sentissem acolhidas. E assim, 100% presencial. Não existia home office naquela época. Sim. Poxa, que legal, então, né? Para o cara conseguir sustentar, porque criar, às vezes, no papel a gente vê, né? É muito lindo, né? Você vai numa empresa, tem lá num quadro bem bonito a cultura da empresa, mas de fato não funciona, né? É bem isso. Eles não conseguem trazer do papel para a vida real. E principalmente, eu acho que daí você tem uma cultura maravilhosa de gestão de pessoas, todo mundo é home office, até fica um pouco mais fácil, porque tá todo mundo home office, você não tem, né? Fica agora presencial, realmente. Eu gosto muito do home office, mas eu acredito que tem que ter aquele equilíbrio. Então, nem que seja você ir uma vez no mês para a empresa, 2 vezes no mês, tanto faz, não tem problema. Mas é que eu gosto da interação pessoa a pessoa ali. Então, eu gosto de ter a pessoa por perto, gosto de ver a pessoa, de conversar, por exemplo, com a minha equipe. A gente vai uma vez por semana, mas minha equipe é uma coisa para mim sagrada. Ter um momento ali com elas para dar risada, para interagir, para a gente sair depois do escritório e fazer alguma coisa. Então, é bem importante esse momento de integração ali com o time, porque é uma galera que você convive 8 horas por dia, todos os dias. É verdade. É uma coisa que eu sinto falta, que a única coisa que eu teria, assim, que eu sinto falta dentro da Bisnel é isso, porque aqui no Brasil a gente é 100% home, né? Até a gente se reuniu aqui, porque boa parte do time comercial mora aqui em Florianópolis também, e aí a gente estava pegando um cowork uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias estávamos nos reunindo ali, né? Mas eu era a pessoa que mais pilhava isso, porque eu gosto dessa parte humana, tá junto, né? Essa resenha, eu gosto bastante. Tem a galera que não é muito fã, não, que prefere 1000 vezes ficar em casa. Aí tem adaptação também, né? Que eu acho que é muito voltado para entender, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, eu acho que vai muito de... Não é obrigado. Tá entregando a demanda?
Você tá entregando sua demanda? Você está sendo bem tratado? Você está sendo acolhido? Então, você não precisa vir para a empresa. Eu acho que Sim. é muito de conversa com a sua liderança, de ter uma liderança aberta a ouvir. Então, eu acho que. E é muito de entrega de demanda também. Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é, você precisa ficar até mais tarde dentro do trabalho, mas existe a questão de eu vou ficar até mais tarde dentro do trabalho, por quê? Sim. Se eu entreguei a minha demanda está entregue, por que eu vou ficar até mais tarde? Então É tem esse verdade. detalhe também ali, né? Da galera achar que tem que ficar até mais tarde, achar que tem que dar a vida. É verdade. É bem isso aí. E aí tá, daí você migrou então para essa empresa, né, de recrutamento ali, você se apaixonou pela cultura, né? E como que foi essa transição? Porque até então você ainda fazia, de certa forma, um trabalho ainda de entre aspas, call center ali dentro, né? Você fazia um trabalho meio de pré-venda, na Com verdade, né? certeza. Um pré-venda Sim. ali dentro. Uhum. Mas como que você migrou? Você falou, cara, eu quero ir para a área de RH. E por quê, assim? Qual que foi o seu porquê? Então, eu demorei muito para aceitar a realidade de que eu ia trancar o curso. Eu ia trancar o Aham, curso em algum momento, mas eu não sabia quando. Então, eu ainda acabei sim. indo para outra empresa, eu recebi uma outra proposta. Eu falei, por que não aceitar essa proposta? Ver se lá a minha ideia e concepção de publicidade e propaganda muda. Mas Uhum, acabou que eu falei, não, não vai mudar, não, não vai acontecer, isso não vai acontecer, então eu vou trancar o curso. Isso aqui não faz muito sentido para mim, eu não quero vender para ninguém, eu quero uhum, estar cuidando de pessoas. E aí fui para outras empresas que tinham essa mesma cultura muito, muito forte e muito acolhedora, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero que as uhum. pessoas entrem numa empresa e que elas se sintam acolhidas. E foi o momento que eu falei, é isso, não tem outra escolha que não seja isso que eu quero fazer. Procurei Teve uma bolsa. alguma situação, só antes disso aí, desculpa te cortar, teve alguma situação que te marcou ao ponto de você falar assim, talvez vendo alguma cultura muito negativa e talvez vendo pessoas sofrerem ao teu redor ali, e aí esse ponto te marcou ao ponto de dizer assim, poxa, eu quero ser a pessoa que muda isso dentro de uma empresa, que cria uma cultura nova. Teve algum ponto isso na sua vida assim, não? Tipo da tua carreira? Teve muitos, teve muitos. Eu acho que eu fui estagiária de RH durante bastante tempo também, então, quando eu entrei na área, eu me deparei com muitas empresas que tinham uma cultura muito tóxica. E Sim. não só uma cultura tóxica, mas um ambiente assim, da galera gritando uma com a outra, é um caos muito grande. E eu via isso e eu Uhum. falava, meu Deus do céu, como que alguém consegue trabalhar num ambiente desse? Porque se uma pessoa grita comigo, eu saio chorando. Eu saio chorando e não volto nunca Sim. mais. Então, eu vejo muito isso de uma questão de. Eu queria muito que as pessoas não se sentissem daquela forma, que quando fosse levado uma questão, olha, o gestor está agindo com abuso de poder, eu acho muito válido que isso seja levado e seja ouvido, que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Então, foi um dos momentos mais importantes da minha vida que eu falei: eu quero continuar aqui porque eu quero que isso não aconteça em outros lugares. Se eu Uhum. estiver no lugar, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então, eu vejo muito disso também. Foi uma virada de chave ali, porque eu não tinha certeza no começo da faculdade se eu queria continuar, depois do período de graduação ali, se eu queria continuar realmente na parte de RH, né? Ou se eu queria Uhum. ir para a parte clínica, para a parte de pesquisa. Então, não tinha certeza absoluta ainda, mas ali foi o momento, estava ali no segundo ano da faculdade, aí eu falei, não, é realmente isso que eu quero Aham. fazer para minha vida. Eu quero que as pessoas me vejam e vejam um rosto conhecido, que eles sabem que eles podem conversar, que eles sabem que eles podem procurar a qualquer momento, que não só para assuntos da empresa, mas qualquer Não só assunto que para ser tiver. desligado, né? Passa lá no RH, que essa é a visão que todo mundo Uhum, tem no RH, né? Passa lá no RH, todo mundo tem medo, né? Acho que os funcionários têm exatamente. medo e os gestores, tipo, ignoram a área, assim. E esse era Infelizmente é isso. o meu maior ponto na minha última empresa, era que a galera me via muito como um rosto amigo. Então, Lê, eu preciso conversar, eu tô passando por uma situação na minha casa, por isso que aconteceu isso na minha vida, por isso que eu cheguei atrasada ontem. Então, era um momento muito ali de abertura para poder ouvir a galera. Então, eu estava sempre muito disponível para ouvir o pessoal. Do mesmo jeito que eu tento fazer isso na empresa atual, então comecei a fazer um acompanhamento ali de experiência. Então, todo funcionário que entra novo, eu faço ali um acompanhamento. Como é que foi seu primeiro dia? Como é que foi 15º dia? Como é que tá? Como é que tá sendo? Me conta aí, o que aconteceu? Você já recebeu seus acessos? A galera tá te tratando bem? Então, tudo isso Uhum. eu gosto de estar ali no dia a dia para entender como é que tá funcionando. Então, eu tô Legal. sempre querendo acolher as pessoas dentro do RH, porque eu acho que
a área corporativa, às vezes, ela chega a ser um pouco cruel. Então, a gente precisa ter. O RH não é só a ponte que faz o pagamento, mas também é a ponte da parte do acolhimento. Então, tem essa parte também. Porque eu gosto de departamento pessoal, mas não é a minha maior paixão. Entendi, entendi. É pessoas mesmo, tá lidando com pessoas diretamente, né? Papel, burocracia, a gente deixa uma ferramenta fazer também, né? Não que não precise de uma pessoa, né? Mas a Com ferramenta certeza. automatizar esses processos aí, né? Mas, cara, que legal, assim. E como que você vê hoje, Leti, na tua geração, né? A gente vê uma dificuldade bem grande na nossa geratura, né? Na nossa, né? Também faço parte dessa geração, né? Mesmo parecendo muito mais velho, cabelo branco aqui e tudo, né? Mas como que você vê hoje nessa essa nossa geração, assim? O que mais ouço é, pô, essa geração é preguiçosa, essa geração não quer nada com nada, elas querem receber muito e quer trabalhar pouco, quer trabalhar agora escala 4x3, né, quer trabalhar 100% home office, né, ele só quer... qual que é a tua visão com relação a isso como uma recrutadora, né, que passou por diversas empresas ali, empresas grandes, né, como a gente comentou, uma das maiores empresas de marketing, ela passou aqui também, que tinha uma rotatividade grande, né, você até comentou isso, né, uma rotatividade Sim. ali grande, então, obviamente, o recrutador trabalha mais ainda, porque daí tá sempre contratando pessoas. Então, qual que é a tua visão com relação a isso, com a nossa geração, com a né, geração que nós estamos, né? É difícil, eu acho que é uma pergunta muito difícil de te responder, e eu vou falar do mesmo jeito do post que você comentou em referente ao LinkedIn. Quando Sim. a gente fala de turnover, quando a gente fala de alta performance e geração Z, são coisas que não combinam. Não combinam por quê? Não é porque a geração Z é uma geração preguiçosa. Não, eu trabalho desde os meus 16 anos, eu sempre dei duro na minha vida inteira, e eu conheço uma galera que dá duro, sempre da mesma geração que eu, e que sempre deu duro por trabalho. O que a gente quer é reconhecimento. E eu não acho que você estar todos os dias no escritório, ou você estar todos os dias até mais tarde, vai fazer com que você entregue mais, entendeu? Vai fazer com que você fique mais desmotivado, mais desgastado, que você não queira fazer parte daquela equipe. Então, tem todos os pontos, tanto da questão cultural quanto a parte de remuneração. E a gente vai muito do pressuposto de que esse papo de alta performance que a galera joga já virou um. Como eu posso explicar? Já virou um bordão falho, né? Não funciona mais. Não existe esse negócio de alta performance. Você tem que performar, você tem que entregar. Mas alta performance quer dizer o quê? Que você tem que trocar a sua vida para ter só a sua vida profissional e não ter vida pessoal? Porque é isso que a galera acha que tem que ser, né? Então, é muito disso. Não é que a nossa geração é preguiçosa, a gente quer reconhecimento e a gente quer que o que a gente faz seja visto e acolhido. E não que nossa, não fez mais do que a sua obrigação, tá bom? Tchau. Não é assim que as coisas funcionam. A gente está em outras gerações. As gerações passadas pode ser que não ligassem para isso, Sim, ligassem só para o dinheiro na conta, mas hoje a gente está aqui para sim, mais que isso. A gente quer os nossos direitos e a gente quer sim reconhecimento. Então, acho que é sim. uma questão muito válida. E a gente fala do home também. Eu sou super a favor do home office, acho que tem gente que se adapta, tem gente que não. Depende muito de cada pessoa, de cada equipe, de cada idade. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem definido com a sua gestão. Então, se Uhum. para sua gestão tá tudo bem você trabalhar da sua em casa, você está entregando as suas demandas, independente se você começa a trabalhar 5 da manhã e para às 3 horas da tarde, ou se você começa a trabalhar das 9 às 6, entendeu? Eu acho que não importa o horário, importa é a demanda que você tem para entregar. Então, se você está Uhum. entregando a sua demanda, o horário que você faz, ou se você está trabalhando da sua casa, ou se você está trabalhando do escritório, não faz muita diferença, principalmente se for na área, por exemplo, de vendas, por exemplo, de vocês, que vocês estão atendendo o cliente remotamente. Comercial, né? É Você não horário está indo comercial lá no também. cliente. É. Então tem todo esse processo também. Então eu acho que é um assunto delicado quando a gente fala de geração Z, geração preguiçosa, alta performance, essa loucura toda que a gente vê do turnover muito alto das empresas, porque acham que quanto mais pressionar, mais você vai tirar da pessoa. Mas você vai tirar mais a vontade da pessoa trabalhar do que tirar a vontade de esforço da pessoa querer fazer aquilo. Sim, Então, acho que é é verdade. um geral aí do overview. E a gente vê por dados, né? Eu não falo só
da parte, é a minha opinião sobre o turnover, não é a minha opinião sobre o turnover, eu falo sobre dados, eu falo sobre pesquisas e sobre como a porcentagem está crescendo em várias empresas, em vários lugares do mundo, e o Brasil é um dos lugares onde as empresas têm o turnover mais alto. Então é Eu vi que exatamente você disso. colocou ali 56%, né? 56% é muita coisa. É muita coisa, é um nível absurdo de turnover. E eu falo porque eu já trabalhei na área do varejo, eu já trabalhei na área de marketing, eu já trabalhei na área da tecnologia. Então eu Imagina, cara, sei 100 como. pessoas que são contratadas, praticamente 60 pessoas saem. Sim, até mais, principalmente na área do varejo hoje. Hoje a área do varejo é uma coisa que você contrata a pessoa num dia, no dia seguinte a pessoa sai. Uhum. Então não tem nem o tempo hábil de você colocar a pessoa, contratar e jogar ela para a parte do governo lá, do e-social. Não tem isso. A pessoa entrou, assinou o contrato, no dia seguinte ela já saiu. Então é Isso é difícil, verdade. é uma área difícil. Por exemplo, áreas operacionais são mais difíceis das pessoas ficarem. Mas, por exemplo, uma empresa de marketing ou uma empresa de tecnologia, a gente tem a possibilidade de fazer com que essas pessoas permaneçam e que a gente retenha esses talentos. Então, é necessário que tenha uma cultura estruturada. E eu falo, eu ouvi essa frase uma vez, e essa frase eu levo para a vida toda. Cultura almoça estratégia. Entendeu? Então, assim, se você não tiver cultura, a sua estratégia não vai valer. Você precisa ter uma estrutura, uma cultura bem feita para a sua estratégia funcionar. Então, olha, eu quero que minha empresa venda muito. Então, monta primeiro uma cultura, monta um lugar onde as pessoas se sintam motivadas, porque quando as pessoas se sentem motivadas, aí elas vão querer fazer. Então, tem todo eu acho que Que legal. eu um tempo de carreira que me faz perceber algumas coisas que antes eu não percebia. No começo da minha carreira eu só achava, meu Deus, tá tudo errado. Mas eu não entendi o porquê. Aí a gente vai entender dados, entender estatística, para a gente entender o que está realmente acontecendo no Brasil hoje. E que, por exemplo, a galera querer uma escala 4x3 não é uma grande novidade, e que isso já é adepto em vários países e funciona muito bem, porque não funcionaria aqui. Uhum. Gente preguiçosa tem em todos os lugares. Então, É verdade. E aí eu acho que vai ficar muito claro. Até vi um CEO falando sobre isso. Eu não lembro agora, se eu não me engano. Foi o. Esqueci o nome, falta café preto, sabe? Esqueci o nome dele agora, do CEO da Chili Beans. Esse é Caíto? E o Caíto Maia. O Caíto Maia, ele falou uma frase bem legal, né? Que você, né, dando essa visibilidade, né, e aí, claro, daí entra também aquele ponto de você ter ferramentas, né? Com Você deve ter certeza. ouvido com certeza nos seus treinamentos de pré-venda, principalmente que já viu, né, os conteúdos lá da Exact, né? Eu gosto muito dessa parte de pessoas, né, processos e ferramentas nessa ordem, né? Primeiro vem pessoas, né? E infelizmente as empresas olham invertido isso, né? Elas olham Sim, isso invertido. lucro, primeiro É, lucro, depois a gente pensa no resto, entendeu? é. E quando você começa com essa tríade muito bem organizada, primeiro pessoas, aí cultura, né? Entra dentro de pessoas ali, você desenhar tudo muito bem. A partir disso, você tem processos muito bem desenhados, porque não adianta você também ter uma cultura e você não sabe, a pessoa não sabe para onde que vai, ela não tem uma meta muito bem desenhada, ela não tem algo claro, qual que é o caminho que ela faz, qual que é a jornada, talvez, de um plano de carreira. E tudo isso precisa acaba em ferramenta, porque você junta, por exemplo, né, até o próprio Theo que ele traz essa analogia, né? Pessoas são os condutores, né, de um carro, de um veículo. A ferramenta em si é o carro, e o processo é por onde esse carro vai andar. Então, precisa dos três. Você precisa dos três ali para que realmente a empresa funcione, né? Você tenha todas as engrenagens girando de forma perfeita para você, por exemplo, coletar dados ali de uma avaliação, entender o turnover, o motivo do turnover, porque às vezes a pessoa sai, não, saiu porque ele recebeu uma proposta de R$100 a mais, R$200 a mais. Foi isso mesmo? Será que ele saiu? Porque R$100, R$200 a mais no dia de hoje, nosso real, não valendo tanto assim, não muda muita coisa no salário. Às vezes ele Exatamente, mas saiu às vezes porque... você vê uma cultura de um lugar e você fala, pô, se tivesse pagando a menos, eu iria também. Só pelo fato de vou ter um dia mais tranquilo, não vai ter ninguém me crucificando todos os dias, eu vou. Então, quem nunca aponte o dedo para a pessoa que nunca fez isso na vida, de sair de uma empresa que você fala, eu prefiro ganhar menos e ser feliz do que ganhar mais e sofrer todo dia. Porque eu acho que a pior coisa que existe é você acordar todo dia e falar, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar de novo.
Então, eu acho que a pior sensação que você pode ter na sua vida é essa sensação de não quero mais trabalhar nesse lugar, porque você fica desmotivado, você não entrega o resultado que você deveria, seu desempenho começa a ficar baixo, e aí vem a história toda da plataforma, porque ali você consegue analisar. Então, como é que está sendo o acompanhamento dessa galera? Essa galera, por que ela não está performando tão bem? Se há 3 meses atrás, quando ela entrou, ela estava performando bem demais. Então, existe, acho que a plataforma vai mostrar isso também, porque tem toda a parte de avaliação, de você olhar o desempenho da pessoa ali. Então, eu acho isso muito válido, de você conseguir também dar treinamento. Então, você conseguir colocar os treinamentos lá dentro. Pô, a pessoa, hoje, ela tá com uma dificuldade X em comunicação e oratória, por exemplo. Um exemplo bem X. Mas ela tá com dificuldade em comunicação e oratória, ela é uma pessoa voltada para vendas. Ela é um ótimo vendedor, mas precisa de um curso. Se você tem uma plataforma que dê para você incluir o curso lá dentro, por que não? Seu PDI já está montado, entendeu? Você vai chegar na pessoa e vai falar: olha, seu PDI é esse, seu feedback é esse, e a gente vai trabalhar nisso aqui, ó. Eu vou te ajudar e você vai desenvolver isso aqui para a gente poder continuar com o seu desempenho ótimo. Então, todo esse processo, eu acho que uma plataforma para te auxiliar nisso faz toda a diferença. E. Eu achei que tinha travado, mas enfim. Não, tá Acho que faz certinho. toda a diferença você ter uma plataforma que vai te ajudar a acompanhar os colaboradores, a entender, acho que tudo. Então, tudo mesmo. Quando eu digo tudo, é horas, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. A pessoa, putz, esqueci uma coisa que me falaram no onboarding. Se você tem lá a parte de documentos dentro da ferramenta, dentro da plataforma, a pessoa pode entrar lá a qualquer momento e falar: caramba, tá aqui. Vou fazer aqui igual tá no processo, entendeu? Se você tem tudo registrado dentro dessa plataforma, ai, poxa, vai ter um happy hour na empresa. A plataforma te mostra. Vai estar lá na sua agenda. Ela vai incluir na sua agenda lá, ó, vai acontecer tal evento, tal dia. Então, você ter uma plataforma que te ajude em todos os processos facilita muito. E ainda mais quando é uma plataforma igual a Bisnel, que ela é integrada, né? Então, tanto recrutamento quanto parte de departamento pessoal, eu preciso saber ali, sei lá, preciso fazer uma comparação de salários. Eu tenho todos os salários de todas as pessoas ali dentro para ver como é que está funcionando, quem está ganhando tanto, quem está ganhando X, quem está há muito tempo e não teve um aumento de salário. Então, tudo isso para a gente entender também a parte de People Analytics, que é a parte de entender a base de mercado ali, quanto que as pessoas estão ganhando no mercado hoje nessa área, por exemplo. Então, eu acho que a plataforma faz muita diferença no dia a dia e facilita um trabalho que, para quem usa muita planilha, assim, as planilhas somem, né? Então, faz toda a diferença. Coisa boa, né? Esses dias uma Nossa, cliente falando que não tinha umas faz. 35 planilhas, uma para cada coisa dessa que você estava falando, entendeu? Então, Não, eu essa que sei é. bem o que é usar a planilha loucamente. Então, eu uso uma planilha para acompanhamento, outra planilha para onboarding, outra planilha para eu entender como é que está sendo o dia a dia da pessoa e não esquecer de mandar mensagem para ninguém, outra para controlar horas. Então, é muita coisa. A pessoa fica cansada, né? Fica exausta de usar tanta planilha. Quando você está tudo num lugar só, você olha, já tirei um relatório aqui, tá todo mundo com as horas bonitinhas, tá tudo certo, ou tem uma galera ali que preciso chamar para resolver a questão das horas, então é muito mais fácil. E também é bom porque você faz por exemplo, eu tenho um gargalo na minha empresa hoje, mas eu não sei qual é esse gargalo, não sei identificar o que está acontecendo na minha empresa e os meus colaboradores estão desmotivados. Uma pesquisa de clima faz toda a diferença. Um censo demográfico ali para você entender como é que está funcionando a sua empresa faz muita diferença, mas eu acho que a pesquisa de clima especificamente, eu vi isso muito dentro de algumas empresas que eu trabalhei, que a pesquisa de clima trouxe, olha, eu acho que a gente não tem tanto bem-estar, a gente não tem programas voltados para bem-estar, e ali a gente começou a pensar em ideias, então, aplicativos que a gente podia usar para ajudar no bem-estar das pessoas, e você ia sendo pontuado ali, você ganhava cupom, por exemplo, eu ganhava R$ 300 para gastar na loja X, se eu andasse 10 mil passos por dia e dormisse 8 horas por dia. Então, era bem legal, porque fazia com que as pessoas realmente quisessem ali, então eu vou, além dos passos, dá para eu acrescentar o meu treino diário que eu fui na academia e eu ganho mais pontos. E aí era um ranking das Olha que legal. pessoas, e Tipo quem um ficasse em Gym primeiro Rats? ganhar prêmios. Tipo um Gym Rats? O nome não sei se posso falar o nome da plataforma, depois você Pode corta falar, qualquer pode coisa, falar. se não puder. É a Betterfly, não sei se você já ouviu falar Betterfly. dela. Não conheço. Ela é uma plataforma muito boa, e eu não sei ainda se ela existe, porque faz uns anos que eu vi essa plataforma, mas é um aplicativo e ele faz todo esse processo. Então, eu corri e eu marquei no meu relógio, eu consigo jogar para o aplicativo que eu corri 1 hora no dia,
E além então ele vai marcando ali tudo que acontece no seu dia, quantos passos você deu, quantos exercícios físicos você fez. É realmente uma plataforma super gamificada, então todos os processos ali, e aí você concorre a vários sorteios, então R$ 150 no iFood, e assim vai indo, sabe? Vários cupons que você tem durante o mês para você poder usar, e isso é muito bom, isso faz completa diferença no dia a dia, como eu já vi várias empresas fazer por conta própria também. Então, como é que é por conta própria? Eu tinha uma empresa onde eu trabalhei que eles faziam um plano de carreira para a pessoa, e dentro desse plano de carreira era gamificado. Então, você está 1 ano na empresa, você ganhou 1.000 pontos. Você está 2 anos na empresa, você ganhou 2.000 pontos. O que você pode fazer com esses pontos? O primeiro ano da empresa, com esses pontos, você não gasta seus pontos, mas você ganha um kit Aperol. Então, era uma taça que vinha junto com a Aperol, bonitinho, não sei o quê. E esses pontos você podia usar. Perdi minha garrafinha que eu ganhei no onboarding. Você podia comprar outra na lojinha da empresa. Eu perdi tal coisa. Ou sei lá, eu queria uma bolsa da empresa, uma mochila da empresa que eu não ganhei no onboarding. Você consegue usar os seus pontos para conseguir pegar essa mochila. E assim vai para outras milhões de coisas. Então, eles como se fosse milhas ali, né? Como se fosse milhas de viagem. Cards diferentes para cada coisa. Então, o primeiro card era o vermelho, o segundo era o laranja, e assim ia com vários cards diferentes, e você ganhava uma cerveja, um bonezinho, enfim, você ia ganhando várias coisas personalizadas da empresa, e coisas que, assim, davam para usar no dia a dia tranquilamente, que você não olhava e falava que era da empresa. Sim. Então, assim, nem parece que é de uma empresa. Que legal, que massa. Cara, eu queria, assim, até voltando um pouco naquele assunto que a gente estava falando, aquele teu texto, foi até um dos pontos que a gente começou a conversar, e eu falei, cara, a gente precisa trazer isso para um podcast. A gente precisa gravar isso, né? Aquele conteúdo que você... Inclusive, pessoal, na sequência aqui, finalizando o episódio, vocês vão ter as redes sociais dela, da Letícia ali, né? O LinkedIn dela, então sigam ela também, ela publica recorrentemente ali, né? Estou sempre compartilhando um monte de coisa. Isso é bem legal, e uma das coisas que me chamou a atenção foi essa questão, né, do turnover ser muito alto, ser elevado. Eu não sabia que era tão alto assim, né, no Brasil, e eu vejo que muito disso está relacionado à nossa geração, né. Eu até comentei com ela, uma antiga empresa que eu trabalhava, uma empresa grande, enfim, tinha colaboradores que, cara, regulavam comigo de idade, 20 e poucos anos, 30, tô com 30 agora, né, então estava com 20 e poucos anos ali, e ele regulava comigo de idade, e, cara, ele se tremia, sabe, um senhor com mal de Parkinson, era isso, e só que o cara com 20 e poucos anos de idade. Eu falei, cara, e ele se tremia, assim, a mão dele tremia, e aí eu vi que muitas pessoas tinha problema com ruir as unhas, muitas pessoas com problemas psicológicos, assim, já desenvolvendo problema psicológico, emocional, assim, você fala, cara, e até um dia eu perguntei pra ele, cara, por que você tá tremendo, irmão? E aí ele falou, não, cara, tem que ver isso, tem que ir no médico e tal, mas não sei, eu tenho até que diminuir o café, mas não era o café, você vê que era uma coisa além da ansiedade que o café te traz, do consumo excessivo do café, né? E aí você fala, cara, como é que pode? E aí eu não fiquei, acho que depois que eu vi isso, eu fiquei, sabe, um dia até travado nessa situação, assim, sabe, pensando naquilo, falei, cara, eu vou sair daqui, eu não vou continuar, eu vou sair daqui, porque eu vou ficar doente, cara, eu vou ficar doente. Mas é muito difícil, né? Você vê um ambiente onde as pessoas estão ficando doentes por causa do trabalho e você falar, eu vou continuar aqui. Então, isso não existe. A gente fica com medo, a gente fica assustado, a gente entra numa empresa e vê todo mundo da palavra alopécia, mais zoado de saúde. A pessoa tá péssima de saúde por conta da empresa. Eu falo porque eu tenho 24 anos e eu peguei uma vez um atestado. Eu trabalhava numa empresa de varejo. Inclusive hoje, 24 anos, né? Hoje ela está de 24 anos, né? Então, quando eu comecei na área... Obrigada. Mas quando eu comecei ali na área da parte do varejo, era uma empresa onde demandava muito de mim. Cheguei a trabalhar no dia 1 de janeiro, virada do ano, e eu trabalhando, fazendo a admissão dentro do sistema, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Então, alguém tinha que fazer ali dentro. E eu trabalhava num nível muito extremo, que chegou um momento em que eu começava a passar mal de pensar em sair de casa para ir trabalhar. Eu entrava no ônibus já me tremendo. E aí eu falei assim, não consigo, vou ter que passar no médico. Pelo amor de Deus. E aí fui passar no médico, ele falou, eu vou te dar 14 dias por burnout.
Caramba. por exaustão extrema, porque você não pode dar mais que isso por conta da CLT e afim, mas ele falou, vou te dar 14 dias para você ficar em casa, porque você tá num nível de exaustão assim extremo, que eu só pensava no trabalho. Eu não Uhum. conseguia pensar em outra coisa. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu não tive. Sim. Meu final de ano foi 100% voltado a Eu contratações, trabalhei porque no. varejo no Mas final você do trabalhava ano no é mais recrutamento dessa difícil. empresa? No recrutamento. É, eu Eu trabalhava fazia no comercial, em entrevistas. vendas. Em É, vendas de varejo, trabalhei muitos anos. Eu comecei com é, 17 para 18 ali e fui boa parte, assim, minha. Foi uma escola, mas era isso também. Trabalhava dezembro mesmo, eu trabalhava. Era Natal, né? Então era o que mais vendia. Então, dezembro eu trabalhava do dia ali 5, 6 até o dia ao dia 25 ali, né? 24, né? 25 eu ainda trabalhava também, né? Porque 25 eu trabalhava até às 6 horas ou até às 14, não lembro. Mas você ficava, cara, full time. Eu trabalhava das 10 da manhã, da hora que abria a loja, até às 11 é da difícil, noite. e principalmente nessa época de final de ano, que a demanda é muito grande, a procura de comprar as coisas é muito grande, e a galera saindo, turnover rolando, e você, meu Deus do céu, como é que eu seguro essas pessoas dentro das lojas? Eu não sei mais o que eu faço, e contratando, e assim, eu tinha uma meta de contratação que era de 160 pessoas em dezembro. Mas para uma Caramba, recrutadora, só tinha eu de recrutadora. caramba, e como que você conseguia fazer entrevista para 160 pessoas e processo Eu de fazia contratação entrevista de de DP 15 de. minutos. Eu fazia entrevista de 15 minutos. Minhas Caramba. entrevistas eram literalmente 15 minutos. Era, oi, tudo É bem? Me tipo assim, conta da sua você. experiência e tchau. Se eu visse que a Caramba, pessoa falava bem, que ela sabia vender um produto, eu ia falar, beleza, passar pro gerente da loja, você passa lá com ele, se ele aprovar, tá dentro. Então, era um cara, processo também que era a probabilidade de dar errado era muito grande. é muito grande. Porque não tinha assertividade nenhuma de fazer um processo seletivo assim. Você ia só jogando as pessoas para as lojas e Sim, pensando, em algum momento, essa pessoa vai sair daqui. Mas todo sim, mundo, a galera procura mais esse final de ano porque é sazonal, né? Então é um mês ali de contrato e a pessoa depois sai. sim. Aí faz uma Então grande saia. foi. Acontecia muito isso, os freelas ali, né, de final de ano ali, né? Então acontecia bastante. E, cara, É, assim, dentro da área, eu vi que você tem uma experiência já vasta, né, na área de recrutamento, na área de pessoas ali. Eu vi que dentro de tudo, dentro do recrutamento, o que você mais gosta é estar lidando dia a dia com as pessoas dentro da empresa mesmo, né? Construindo essa uhum. Por cultura. mais que me estresse Eu, um pouquinho, eu gosto muito. e, e essa construção de. Até eu penso muito, né? Eu acho que tem o lado meio fantasioso dessa questão da cultura, né? Que muitas empresas até vivem nesse mundo de fantasia, como a gente estava falando, né? Tem um quadro ali com algo, só que não é vivido realmente de fato aquela Uhum. cultura. Até porque eu acho que a cultura ela é moldada, né? A cultura é algo orgânico, ela é. Você, claro, cria ali uma como que eu posso dizer isso? Uma raiz ali, né? Tem um fundamento. Então, a partir daquele fundamento, a gente constrói em cima disso, mas cada pessoa que entra na empresa vai agregando a cultura. Cada pessoa é um mundo, né? Eu digo assim, cada pessoa entra com as suas vivências, com as suas culturas, com as suas experiências, né? Então, ela agrega, de certa forma, a cultura, e essa cultura vai sendo adaptada de. Eu digo, a cultura é algo vivo, né? Sim, com certeza. Então. E eu acho E, que também depende muito dos colaboradores acreditarem nessa cultura. Então, quando você entra numa empresa, você vê que essa cultura funciona no dia a dia. Você entrou numa empresa, você viu na primeira uma semana que aquilo que eles colocam no onboarding no primeiro dia, realmente a galera leva a sério. Você fala, caramba, essa é uma empresa que realmente não tá só no papel, tá uhum, funcionando mesmo. Eles estão colocando em prática aquilo. sim. Assim, dentro disso assim que você tem construído hoje na empresa que você está atual, que também é de tecnologia, qual que seria o seu sonho, né? Hoje seu sonho já como uma cultura ideal, não precisa ser dentro da empresa que você está atualmente, mas digo assim, você quer ver o mundo corporativo no geral vivendo assim, né? Qual que seria o seu sonho? Qual que seria a tua meta? Assim, tipo assim, eu quero participar da construção disso, para ter um mercado de trabalho melhor e entendendo cada vez melhor o meu, né, a nossa geração, né? Olha, eu acho que o mundo ideal seria um mundo em que eu veria é, as pessoas bem remuneradas. Então,
com o salário base mesmo do mercado. Eu não estou falando para a pessoa receber muito a mais do que o que deveria, mas receber o certo. Então, tá ali a base salarial é essa, você não vai pagar menos para a pessoa, né? Então, ver pessoas sendo bem remuneradas, porque a gente sabe que o Brasil hoje é um lugar difícil, a nossa moeda é desvalorizada, então eu gostaria muito que as pessoas fossem mais bem remuneradas, que as empresas fossem. Hoje a gente tem a NR1, né? Mas que não precisasse ser obrigatório, que as empresas fizessem porque precisa, entendeu? Porque é necessário para todos os lugares, não porque é obrigatório. Sim. Então. E hoje a NR1 é muito focada nessa questão da saúde mental, né? Sim, da parte psicossocial, né? Porque antes a NR1 era voltada só para a parte de segurança no trabalho, não voltada para ligado a coisas voltadas para a saúde mental, das pessoas terem exaustão extrema. Então não existia isso, exaustão extrema. Isso é uma frescura sua. Você que não aguenta o tranco do trabalho, entendeu? Então as pessoas pensavam exatamente isso, não pensavam, nossa, essa pessoa realmente está exausta, porque eu vejo ela trabalhando o dia inteiro. Sem parar um segundo. Ela é sempre a primeira pessoa que entra, a última pessoa que sai. Tem disso também, né? Mas do mundo ideal, eu acho que eu queria muito ver empresas com um ambiente estruturado, com uma remuneração muito boa, com uma cultura que as pessoas realmente levem a sério e sigam essa cultura, e que as pessoas sejam reconhecidas dentro de onde elas estão. Então, que elas se sintam, realmente olhem e falam, nossa, o meu trabalho faz a diferença, porque dentro de uma empresa, a gente é uma engrenagem. É uma grande engrenagem. Então, eu não funciono sem Hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então eu cuido da parte da experiência, da admissão. Então, assim, eu não funciono se as meninas do recrutamento não contratarem. Eu não funciono se os nossos clientes não quiserem um profissional. E assim vai. Então, a gente é uma grande engrenagem. Sem o outro, a gente não funciona. Então, a gente precisa sim ser reconhecido. Não, todas as pessoas, independente da geração que a pessoa seja, todo mundo precisa ter o reconhecimento de, olha, eu fiz meu papel. Eu tô fazendo meu papel aqui dentro. Eu entrego sempre muito. Então, eu acho que é muito bacana isso. E que a gente consiga ver um cenário de turnover menor, de redução de turnover dentro das empresas. Que as empresas consigam reter esses talentos, que eles consigam desenvolver e fornecer para esses colaboradores um plano de carreira. Onde eles cheguem e falem, olha, eu entrei aqui como estagiária e hoje eu sou coordenadora de uma área porque eu entrei aqui com um plano de desenvolvimento. Então, ter um plano de desenvolvimento muda muito a cabeça da pessoa, até com as expectativas que ela tem para a carreira dela. Então, eu falo muito, muito voltado a isso, tem um ponto de querer que as chegada, né? pessoas Onde que você tenham... vai, né? Para onde você vai. Não só... Exatamente. Eu tive esse momento, essa viradinha de chave de falar, pô, se eu não souber o que eu quero, não vai ser uma empresa que vai me mostrar. Porque eu vi empresas que tinham um plano de carreira estruturado e outras empresas que não tinha nada. Então, você ia por conta própria. Se ia dar certo ou não, você não sabia. Não tinha uma coisa para desenvolver pessoas, para entender, olha, esse aqui é o seu ponto fraco, ou o gargalo aqui que tá dando problema na entrega das suas demandas. Não tinha isso. Então, você não sabia nem o que você tinha que melhorar. Feedback era uma coisa, era uma lenda urbana. Então, quando o feedback é uma lenda urbana, você não sabe nem o que você está fazendo ali dentro. Você está só entregando para Deus e falando, ó, é isso aqui. Fiz o que pude pouquíssimo, porque ninguém me explicou nada. Sim. É mais ou menos isso. Mas que legal. Lete, meu Deus do céu, quando eu já tá com 50 minutos falando, eu falei, ó, vai ser rapidinho, Lete, coisa rápida, 30 minutos. Estamos em 50 já, né? Bastante coisa, tem muita coisa. Eu queria ali que você desse talvez dicas ali pro pessoal de recrutamento também. Tem mais uns minutos aí? Dá pra gente falar mais um pouco? Como é que você tá? Tranquilo. Mas você quer que eu dê dicas para as pessoas que trabalham com recrutamento ou que querem ser contratadas? Isso, você pode usar fazer os dois, que querem ser contratadas e também para as empresas que estão encontrando. Eu vejo também muita dificuldade, como diariamente eu faço reuniões com muitas empresas que buscam uma plataforma de recrutamento e seleção, né, que buscam às vezes terceirizar, porque não tem alguém de recrutamento, então precisa terceirizar isso com alguma empresa também, né, esse processo, e você vê que elas estão meio perdidas, né, para não dizer totalmente perdidas, porque elas tentam no LinkedIn, elas publicam a vaga manual ali, elas fazem um post ali em algum lugar, elas jogam no grupo de WhatsApp, né, e não tem o alcance desejado, né? E ao mesmo tempo eles não
parece que muitas vezes os gestores eles não querem se desenvolver. Isso falando até de donos de empresa, né? Tem muitas empresas no Brasil que, infelizmente, não tem nenhuma pessoa de RH. Tem aquela, como a gente comentou, aquela pessoa que foi dedicada ali para o DP, que acaba fazendo algumas funções de recursos humanos, mas eles não entendem nem. E quando se fala de contratar, você lembra, para que contratar uma pessoa de recursos humanos? Para quê? Já tem a pessoa ali, a fulaninha, que cuida do DP. Então, e que não que a pessoa não possa fazer as duas funções, mas que tenha assim, uma estrutura e veja, a empresa veja a importância de ter uma pessoa de recrutamento e seleção, que olhe para o lado humano, que eu gosto de dizer que é o princípio ativo mais precioso dentro da empresa, né? São as pessoas. Então, Com tem alguém certeza. que seja, né, que se desenvolva dentro disso, que realmente goste de pessoas, que busque entender, que busque melhorar, busque construir uma cultura, né, que busque recrutar de forma excelente, que entenda realmente métodos ali, né, para encontrar sim uma boa pessoa para a tua empresa, e ao mesmo tempo, e aí, claro, a gente entra naquele âmbito de novo que precisa de ferramentas, né? Poxa, que aprenda com os teus melhores perfis dentro de casa para contratar pessoas semelhantes a eles, né? Então, tudo isso. Então, eu queria que você desse dicas tanto para quem está entrando no mercado de trabalho agora, a nossa geração, que está acabando na faculdade, talvez, aí, e que está entrando e não sabe o que vai fazer, né? E como melhorar esse posicionamento. E também você, como recrutadora, dando dicas para empresas que estão recrutando, estão encontrando dificuldade, principalmente na área de tecnologia ali, que a gente vê que pode dizer que é uma guerra de foice, né? Encontrar candidatos bons Com ali, certeza. porque são Com escassos, certeza. né? Não é nem Conte. encontrar candidatos bons, é encontrar candidatos. Hoje a gente fala da área da tecnologia e é difícil você achar profissionais de tecnologia. Então, é uma área bem difícil, mas acho que eu vou começar com a parte das pessoas que estão se formando, que estão saindo ali da faculdade, entendendo o que é o mundo corporativo, o mundo dos negócios aí, porque eu acho que hoje eu seria outra pessoa se eu tivesse ouvido essas coisas. Então, uma coisa que eu falo muito hoje é a primeira coisa que eu olho numa empresa antes de entrar na empresa é eu entender quais são os valores dessa empresa. Esses valores condizem com os valores que eu carrego comigo? Porque se os valores forem completamente ao contrário do que eu carrego comigo, como é que eu vou me dar bem numa empresa assim? Então, se a empresa é assim, venda a todo custo, fica até mais tarde, comprometimento até o máximo, coisas desse tipo, a gente sabe que, por exemplo, eu não me daria bem num tipo de empresa dessa, mas pode ter gente que se identifique muito com esse nível de venda, de uma pegada. Uma pegada assim, Lobo de Wall Street, gosto muito de vender, tem que ficar até tarde, tirando a parte ruim do filme, tá? Só a parte das vendas mesmo, porque realmente ele era um ótimo vendedor. Então, eu acho que é mais voltado para você entender, pesquise sobre a empresa, entenda sobre a empresa que você quer entrar. Monte um roteiro. Eu acho que é uma das coisas que eu posso mais dar dica, assim, que funcionou na minha vida inteira monte um roteiro. Hoje a gente tem inteligência artificial para absolutamente todas as coisas. Monte um roteiro. Entenda o que você tem que falar, como você tem que se apresentar. Se você não tem experiência profissional, traga suas experiências acadêmicas, porque elas também são válidas. Então, traz tudo que você já fez. Ah, mas eu só fiz freelancer na minha vida. Traz o freelancer. Isso também é uma experiência. Então, tudo que você conseguir trazer ali, e seja você mesmo, porque não adianta nada a gente fingir ser um personagem ali na hora da entrevista, a gente ser contratado e no dia a dia a gente ser outra pessoa, agir de outra forma e entregar de outra forma. Então, seja você mesmo 100% do tempo, porque acho que é o mais válido ali, porque não adianta nada a Seja de gente colocar verdade, né? e a gente fala, meu Deus, a pessoa que eu falei na entrevista não era essa, não. De onde surgiu Sim. essa pessoa aqui? Então, eu acho que é importante. E acho que voltado para a parte dos recrutadores, eu acho que além da parte de você olhar para a parte humana da pessoa, de você ouvir, de você ter uma escutativa dentro do recrutamento, eu acho que analise os dados. Analise os dados. Tenha uma plataforma que te ajude a analisar os dados. Então, eu falo da Bisnel exatamente por você conseguir analisar quanto tempo eu demorei para fechar essa vaga. Quantos candidatos dentro desse perfil estavam com a pretensão acima do que eu consigo pagar, então, acima do meu budget. Todas essas informações vão ser relevantes quando for uma terceirização, então, para você trazer para o cliente, a gente não conseguiu contratar por esse motivo. Então, olha, eu não consigo contratar porque o valor do seu budget é menor do que a maioria da pretensão salarial das pessoas do Brasil hoje, que se candidataram nessa vaga e tem experiência nisso. Então, é muito bom você ter uma plataforma que vai te ajudar a mensurar.
Então, quando você mensura, a assertividade é maior. Uhum. Então, você tem uma plataforma que te ajuda a mensurar, que te ajuda a entender comportamento, que te ajuda a fazer todo o acompanhamento daquela vaga e que vai te dar alcance. Então, como você falou, publica no grupo do WhatsApp, enfim. Mas quando você tem uma plataforma que ela é integrada com várias outras plataformas, é muito mais fácil. Porque você não precisa fazer esse processo de ficar publicando em um lugar, em outro lugar, em outro lugar. Você vai publicar em um lugar que vai publicar em vários outros lugares para você. E isso facilita muito a vida. Então, eu acho que é uma das coisas que mais te ajuda ali é você mensurar, entender quantos candidatos teve, quantas pessoas, por onde vieram essas pessoas. Então, é uma coisa que a Bisnel também te mostra de, tantos candidatos vieram por plataforma X, tantos candidatos vieram direto da Bisnel pelo site de trabalho conosco da empresa. Então, tudo isso você consegue saber ali dentro. Então, eu acho que é bem válido você ter alguma coisa que te ajude a mensurar hoje a parte de recrutamento e seleção, porque não é só ouvir pessoas, é também você ter dados, porque o recrutamento, a parte de desenvolvimento de pessoas, a gente ama falar com pessoas, mas o escalão de cima, o dono da empresa, ele não vai querer saber se a pessoa é gente boa. Ela quer saber o porquê que essa pessoa quer ganhar mais que isso. Ela quer saber o porquê que você não fechou aquela vaga em 30 dias. Então, ela precisa de números, de dados, de estatística, e é por isso que é necessário uma plataforma para você fazer o seu recrutamento e seleção. Não tem jeito. Eu acho que não existe escapatória para isso hoje. A gente tem que trabalhar com um auxílio ali, ainda mais hoje que a gente tem tanta ferramenta de IA dentro da Bisnel, pensando em análise de currículo, que você não precisa estar ali horas analisando currículo. Lendo o Você pode currículo ter um ajuda ali. da plataforma para fazer essa análise de currículo, entender o que melhor se adapta ali, qual que é a porcentagem que essa pessoa se encaixa nessa vaga. Isso é muito importante, acho que é muito válido também. Legal. Dicas excelentes. Tinha bastante coisa ainda para a gente falar, né? E, cara, com certeza viram outros aí, né? Outros episódios. Com certeza. E é uma pessoa que, desde o primeiro momento que a gente se conheceu ali, cara, gostei demais, tive uma afinidade muito grande, e aí vim acompanhando as postagens, acompanhando um pouco da carreira. Falei, cara, tem que trazer ela para a gente bater um papo. Tem bastante coisa aí para a gente falar. E eu tinha certeza disso e agora comprovei isso, né? Que eu acho que muito quem está nos acompanhando também está vendo ali as nossas postagens, até falar o que eu comentei com a Letícia no início aqui, né? A ideia do podcast, independente se ele viralizar, se ele vai ter 1 milhão de visualizações, cara, isso não importa. Se uma pessoa assistir, for tocada, a vida dela for transformada, a carreira dela, né, ter uma leve guinada, um redirecionamento ali de vida, já, né, valeu a pena toda a nossa dedicação, esses 1 hora aqui dedicados aqui gravando para vocês. E aí, Letícia, para finalizar, eu queria que você deixasse, assim, eu gosto de dizer que os nossos conteúdos que nós gravamos hoje em dia, os nossos vídeos, sei lá, não sei se você tá em TikTok, né, ou Instagram, né, eu tô agora no TikTok, entrei nesse negócio, tô aprendendo esse trem aí, mas tá difícil ainda. Então, agora também eu não sou muito do Instagram ali, a pouco tô postando algumas coisas, mas no LinkedIn, às vezes eu tô um pouco mais assíduo, assim. E, enfim, eu gosto de dizer que as redes sociais, no geral, é o novo livro, né? Então você escreve algo aqui que vai ficar para as próximas gerações. São as obras de arte aqui que também as próximas gerações vão estar contemplando no futuro. Então eu quero que você, se pudesse deixar uma mensagem registrada para a geração daqui, sei lá, 1000 anos, e que ouça a Letícia, né? O que você deixaria ali de mensagem ali para todos, pode ser abrangendo todos, pode ser uma empresa que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, enfim, que mensagem você daria, da Letícia? Bom, eu acho que a mensagem que eu trago, eu acho que essa mensagem eu trago absolutamente não só para a vida profissional ou quanto para a vida pessoal, mas saiba quais são os seus valores, saiba o que vai mover a sua vida, porque assim, falando de uma parte, eu sou muito movida à parte social, então eu gosto muito da parte social, mas a minha vida ainda é a vida corporativa, então eu sei dos meus valores, eu sei o quanto eu posso ajudar na parte social, mas que a minha paixão vai ser sempre a área corporativa, e que eu quero continuar trabalhando nisso, e que não vai ser, isso não vai mudar. Então saiba quais são os seus valores, saiba o que você quer seguir, porque isso vai te ajudar em muitos momentos para você saber o caminho que você vai trilhar. Então, você sabendo seus valores, você sabe exatamente o caminho que você quer trilhar na sua vida. Se descubra, né? Que legal.
Se autoconheça. Se autoconheça. Verdade. Leti, muito obrigado pelo teu tempo aí. Eu que agradeço. Né? Separamos só 1 hora para a gente, né, entre bate-papo antes e de gravação de fato, já estamos aqui há mínimo 1h30, quase 2. Bastante tempo. Então, quero te agradecer pelo teu tempo, dedicar esse tempo aí para a gente bater um papo. Com certeza virão outros. É um prazer te receber. E é isso. Obrigada, um beijão para você. É um prazer enorme poder conversar com você de novo. E tanto essa parte de turnover, que é uma parte que está tão em alta, é muito legal poder falar mais sobre. Boa. E vamos torcer para que a gente consiga botar a Bisnel na empresa que você está atualmente também. Então vamos. Vamos esperar que sim. Vamos torcer. Prazerzão te rever, viu? Um beijão. Prazer, viu? Tchau, tchau.